Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje damos sequência ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias, entrando no capítulo 8, uma das porções mais dolorosas e impactantes da profecia. Aqui Jeremias revela não apenas a dimensão do juízo iminente, mas também a profunda insensibilidade espiritual do povo. É um capítulo marcado por imagens fortes de desonra, idolatria, negação da verdade e ausência de arrependimento, mesmo diante da evidência da disciplina divina. A dor de Deus e do profeta se fundem numa única voz, expressando a agonia por uma nação que se recusa a voltar. O capítulo começa com uma cena chocante. Os ossos dos reis, dos sacerdotes, dos profetas e do povo são trazidos à luz do sol e da lua, os mesmos astros que adoraram em vida, como sinal de vergonha e juízo. Não haverá honra, nem mesmo na morte, pois Deus está julgando não apenas as ações, mas a idolatria enraizada no coração da nação. E os vivos, em vez de se arrependerem, desejarão a morte, tamanha será a aflição. O coração de Israel tornou-se tão endurecido que, mesmo diante da calamidade, eles não se voltam para o Senhor. A insistência em permanecer no erro é confrontada com perguntas pungentes. Por que, pois, se desviou este povo de Jerusalém com uma rebelião contínua? Agarram-se ao engano, recusam voltar. Deus busca arrependimento, mas encontra resistência. O povo rejeita o chamado à correção e prefere se apoiar em palavras falsas, em promessas vazias de paz, enquanto a destruição se aproxima. O profeta então expressa sua dor com uma das declarações mais tocantes do livro. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas, choraria dia e noite. É o clamor de um coração que sente o juízo, mas ainda anseia por restauração. Agora convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 8 do livro do profeta Jeremias. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, e expô-los-ão ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra, e será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até ao maior, cada um deles se dá à avareza.
Desde o profeta até ao sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu. E o que lhes dei passará deles. Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos. Pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra e sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? O capítulo se inicia com uma cena de profundo impacto simbólico e espiritual. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora das suas sepulturas. Essa imagem não é apenas de desonra física, mas de exposição pública daquilo que era considerado sagrado entre os homens. Na cultura hebraica, os sepulcros representavam descanso e honra após a morte. Ao trazer esses restos à luz, Deus está revelando a indignidade da conduta que marcaram em vida, inclusive daqueles que deveriam liderar com justiça e piedade. Esses ossos serão espalhados diante do sol, da lua e de todo o exército dos céus, a quem amaram e a quem serviram. A ironia é nítida e devastadora. Os corpos daqueles que adoraram os astros agora estarão lançados diante deles como juízo. A idolatria foi tão persistente e descarada que o castigo atinge até mesmo o descanso dos mortos. Deus está desmascarando a falsa religiosidade, mostrando que nem os mortos escapam das consequências da infidelidade. Tudo o que foi encoberto será exposto. Não haverá mais honra para quem rejeitou o Senhor e se curvou aos céus criados, esquecendo o Criador. E quanto aos vivos, Deus anuncia: escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restarem desta raça maligna. O termo raça maligna não é uma generalização sem critério, mas uma descrição justa de uma geração que se endureceu repetidamente contra a voz de Deus. O povo que deveria ser sinal de bênção entre as nações se tornou símbolo de rebeldia contínua. O Senhor havia enviado profetas, chamado ao arrependimento, advertido com amor, e ainda assim, o povo permaneceu em obstinação. Agora, diante do juízo que se aproxima, até mesmo os sobreviventes desejarão a morte. Tamanha será a dor, o medo e a ruína.
O versículo seguinte revela o tom de decepção no coração de Deus. Por que, pois, se desviou este povo de Jerusalém com uma rebelião contínua? A palavra contínua expõe a persistência no erro. Deus não está falando de quedas ocasionais ou de falhas humanas naturais. Está falando de uma atitude permanente de rejeição. O povo não apenas caiu, mas recusou-se a levantar. A ideia é de alguém que tropeça, mas escolhe permanecer prostrado, agarrando-se ao engano, mesmo quando a verdade está diante dos olhos. Agarram-se ao engano e não querem voltar. O arrependimento é possível, mas a vontade está cativa. Essa recusa voluntária torna-se ainda mais grave porque o povo não apenas rejeita o arrependimento, ele o substitui por uma falsa paz. Mais adiante no capítulo, Deus mostrará que os líderes, especialmente os profetas e sacerdotes, curam superficialmente a ferida do povo. Mas aqui, o foco é o coração rebelde que escolhe a ilusão. A raiz do problema não está nas circunstâncias externas, mas em um espírito que não se dobra, que resiste, que se recusa a voltar-se a Deus, mesmo diante de evidências claras da sua justiça e da necessidade urgente de mudança. Deus continua a expor a condição espiritual de seu povo com uma pergunta penetrante. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Esse questionamento revela o afastamento completo da consciência moral. O povo já não reconhece o erro, não se pergunta sobre suas atitudes, não sente vergonha nem responsabilidade. É como se a sensibilidade tivesse sido destruída. O coração está anestesiado e o pecado tornou-se tão comum que já não provoca constrangimento. Sem arrependimento, não há retorno, e sem retorno, não há cura. A comparação seguinte é poderosa. Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Um cavalo de guerra avança sem raciocinar, movido por impulso, sem medir o perigo, sem considerar as consequências. Assim era o povo. Não se tratava de um desvio tímido, mas de um mergulho decidido no pecado, uma corrida cega na direção da destruição. O alerta de Deus é que, ao contrário dos homens, a criação mantém sua ordem. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos, e a rola, e o grou, e a andorinha guardam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Os animais obedecem aos ciclos naturais criados por Deus. O povo, porém, ignora os tempos espirituais, rejeita os sinais, despreza o juízo. Essa ironia intensifica a crítica. Até as aves conhecem o tempo certo de agir. Israel, mesmo com acesso à revelação divina, rejeita o discernimento. Deus havia dado sua lei, sua aliança, seus profetas. Mas o povo preferia confiar em discursos vazios. E o Senhor pergunta: como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? O povo estava convencido de que tinha sabedoria porque possuía os rolos da Torá, mas não vivia o que estava escrito neles. É a falsa segurança de quem se apoia no conhecimento teórico enquanto despreza a obediência prática. Deus responde: eis que a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os próprios líderes religiosos distorciam a Escritura para adequá-la aos interesses do povo, e assim corrompiam a verdade. Esse é o auge da denúncia. Os sábios são envergonhados, estão espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Quando a palavra é rejeitada, a sabedoria desaparece. O conhecimento verdadeiro não nasce da tradição humana, mas da submissão ao que Deus diz. E a consequência é inevitável. Portanto,
darei suas mulheres a outros, e os seus campos a herdeiros estranhos. Tudo aquilo que era considerado segurança, família, terra, patrimônio, será perdido, não porque Deus é cruel, mas porque o povo se recusou a ouvir o único caminho de vida. Deus revela que o problema é generalizado, porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à ganância. Desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. A corrupção não é isolada, tornou-se um sistema, e dentro desse sistema, até os líderes religiosos se tornam cúmplices. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Essa é uma das frases mais marcantes do ministério de Jeremias. A cura superficial é pior do que a dor não tratada, porque impede a verdadeira restauração. Em vez de chamar ao arrependimento, os líderes ofereciam conforto vazio, escondendo a gravidade do pecado com palavras doces. O Senhor continua expondo a condição do povo com palavras duras, mas justas. Porventura se envergonham de cometerem abominação? Nem ao menos sabem o que é envergonhar-se. Esse diagnóstico revela o grau máximo do endurecimento espiritual. Não se trata apenas de pecar, mas de perder a capacidade de reconhecer o pecado como algo vergonhoso. A consciência já não reage. A vergonha, que deveria conduzir ao arrependimento, foi sufocada por uma cultura que normalizou a transgressão. E por isso, Deus afirma: portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão. Quando o juízo vier, não haverá exceções nem escapatória. Todos os que rejeitaram a verdade cairão juntos. Deus declara que retirará os bens e a colheita e que não haverá alegria nem festa. Consumirei deles a colheita, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha cairá, e o que lhes dei passará para outros. Essa imagem da figueira e da videira, símbolos de prosperidade e bênção na linguagem bíblica, sendo secas e inúteis, representa a retirada da graça visível. Aquilo que era dom de Deus, sustentação e herança, será agora entregue a estrangeiros. O pecado do povo feriu não apenas a espiritualidade, mas também a terra, os frutos, as bênçãos. O juízo se manifestará em todas as esferas. O povo, em meio ao colapso, começa a se perguntar: por que estamos sentados? Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali pereçamos. O desespero toma conta. Aqueles que antes zombavam da palavra agora veem que não há mais onde se esconder. As cidades fortes, que outrora inspiravam confiança, agora são apenas locais onde a morte será consumada. Porque o Senhor, nosso Deus, nos fez calar e nos deu a beber água de fel, pois pecamos contra o Senhor. A confissão é tardia, feita não por arrependimento sincero, mas por desespero. O povo reconhece que pecou, mas já não há tempo para evitar as consequências. A esperança, que antes era negligenciada, agora se transforma em frustração. Esperávamos a paz, mas não veio bem. O tempo da cura, e eis o terror. Esse lamento expressa a ilusão cultivada por tanto tempo. Esperavam bênçãos sem obediência, colheita sem semeadura de justiça, proteção sem aliança verdadeira. Agora, no tempo do juízo, tudo o que encontram é terror. O povo confiou em palavras falsas, em promessas vazias e abandonou o único que podia salvá-los. A guerra já está às portas e o invasor, identificado mais adiante como vindo da terra de Dan, se aproxima com poder e destruição. A descrição dos inimigos é vívida. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme ao som do relincho dos seus fortes. A invasão babilônica se torna inevitável.
O inimigo avança como uma força impiedosa, como um exército indomável. A terra treme, o povo desfalece e a cidade é engolida pelo medo. Tudo aquilo que parecia estável se dissolve. O som dos cavalos que se aproxima é o prenúncio de um colapso moral, espiritual e nacional que já não pode ser evitado. E ainda assim, o clamor do profeta continua, porque mesmo diante da ruína, Deus ainda deseja quebrantar os corações e conduzi-los de volta. A dor do profeta atinge seu ponto mais profundo quando ele se torna não apenas mensageiro do juízo, mas participante do sofrimento de sua nação. Jeremias declara: por causa da dor de meu coração, desmaio. Sobre mim se apoderou a angústia. Não é o sofrimento pessoal que o abate, mas a visão da ruína iminente de um povo amado. Jeremias não é um profeta que se alegra com a justiça que se aproxima, mas um homem quebrantado, consumido pelo peso da intercessão. Ele sente o que Deus sente, e sua alma se desfaz ao contemplar a dureza do coração de seus irmãos e a devastação que os aguarda. O lamento se transforma em clamor. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Porventura o Senhor não está em Sião, ou não está nela o seu rei. O povo, mesmo à distância, no exílio que se aproxima, começa a perguntar pelo Senhor, mas tarde demais. As perguntas revelam remorso, não arrependimento. Eles clamam por um Deus que rejeitaram. A resposta divina é tão clara quanto dolorosa. Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura e com vaidades estranhas? O juízo não é resultado do silêncio de Deus, mas da idolatria insistente do povo. Eles trocaram o rei verdadeiro por imagens inúteis e agora, quando a calamidade chega, não encontram refúgio. A dor do profeta se intensifica com uma declaração simbólica e desesperadora. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. A imagem é poderosa. O tempo da colheita passou. A estação de graça foi negligenciada. A oportunidade foi desperdiçada. Agora resta apenas o vazio. A percepção de que tudo aquilo que poderia ter sido feito foi adiado até não haver mais tempo. Esse é um dos versículos mais impactantes de toda a profecia de Jeremias, pois não carrega apenas a tristeza do momento, mas o eco de todas as oportunidades desprezadas. Jeremias então expressa a dimensão mais pessoal de sua dor. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Ele se recusa a se distanciar do sofrimento de Judá. Ele sente a dor como se fosse sua. E por fim, ele faz uma pergunta que revela tanto sua compaixão quanto sua perplexidade. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há ali médico? Gileade era conhecida por seus bálsamos medicinais, uma metáfora para a cura espiritual que o Senhor oferece. A questão é retórica, pois Jeremias sabe que há cura, há médico, há esperança, mas o povo não quer ser curado. Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Esse é o clímax emocional do capítulo. O problema não está na ausência de Deus, mas na recusa do povo em buscar a cura. A graça foi oferecida, os profetas foram enviados, o bálsamo foi disponibilizado, mas a enfermidade da alma foi preferida. A cura espiritual requer humildade, reconhecimento, quebrantamento, e essas coisas foram rejeitadas. A tragédia de Jeremias 8 não está na severidade do juízo, mas na recusa do povo em aceitar a restauração enquanto ainda havia tempo. A última expressão do capítulo 8 ecoa como um lamento que atravessa as gerações. Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas
e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse, de dia e de noite, os mortos da filha do meu povo. Essa frase, que abre o capítulo seguinte, na verdade, serve como desfecho emocional do capítulo 8, encerrando com um grito da alma de Jeremias. Ele não consegue conter a dor que sente. Não é apenas um mensageiro do juízo, mas um homem esmagado pelo sofrimento de ver um povo amado caminhar para a destruição. Seu coração está dilacerado. Essa dor revela algo profundo sobre o caráter do profeta e ainda mais sobre o caráter de Deus. Jeremias chora porque o próprio Deus chora. A justiça divina não é fria nem vingativa. O Senhor se entristece com a queda dos que escolhem o mal, pois desejava curá-los, restaurá-los, conduzi-los à vida. A compaixão de Jeremias não é fraqueza, é reflexo da misericórdia divina. Ele intercede com lágrimas porque compreende que o juízo que se aproxima poderia ter sido evitado se o povo tivesse voltado para o Senhor com sinceridade. A pergunta feita anteriormente, não há bálsamo em Gileade? Continua ressoando no silêncio das ruínas espirituais de Judá. A cura estava disponível, o médico estava presente, mas a recusa em ouvir, em arrepender-se, em voltar à aliança com Deus, fechou a porta da restauração. A dor do profeta nos confronta com a verdade. Não é Deus quem se ausenta, é o homem quem rejeita o consolo. E quando a cura é recusada, resta apenas a dor não curada, a ferida não sarada, o lamento não silenciado. O encerramento do capítulo nos deixa diante de uma escolha: permanecer endurecidos, confiando em falsas seguranças e recusando o bálsamo de Deus, ou nos rendermos ao toque do médico eterno que deseja sarar nossa alma. Jeremias não apenas anuncia juízo, ele intercede, ele chora, ele espera. A palavra que confronta é também a palavra que convida. O caminho da cura ainda está aberto, mas ele só pode ser trilhado por aqueles que reconhecem sua doença espiritual e clamam pela intervenção divina. Agora convido você para uma breve oração. Senhor meu Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra, que não apenas nos adverte, mas também nos chama à cura e à vida. Dá-nos um coração sensível como o de Jeremias, capaz de chorar por aqueles que ainda estão longe de ti. Que não sejamos indiferentes ao teu chamado, nem resistentes à tua correção. Ensina-nos a buscar o bálsamo que vem do alto, a ouvir tua voz enquanto ainda há tempo e a responder com fé e arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 8 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 9. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.